Olá, boa tarde a você que agora nos acessa. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a esse momento para pensarmos um pouco juntos sobre as nossas realidades. Eu quero lembrar aqui que há muitas pessoas inteligentes que estão acessando, né? Muita gente participando e mandam, às vezes, mensagens para a gente, ou por telefone, né? E a gente falando do problema, dos problemas que acontecem na nossa vida, na nossa caminhada. Problemas aparecem e fazem parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Mas não é tão difícil assim a solução de pelo menos boa parte dos problemas. Quando surge um problema, geralmente foi criado por alguém, né? Alguém criou, o problema não surgiu por acaso, surgiu porque alguém criou o problema. Por alguma negligência, ou por não perceber que estava acontecendo e deixou ficar pior a situação. Mas eu tive pensando e vou partilhar com você o que é melhor para a gente resolver problemas. Primeiro a gente tem que identificar o problema. Não é isso? Creio que você já faz isso. Identificar o problema, como começou, quando começou, quem gerou o problema. Aí nós vamos começar a aprender a lidar com a situação. Agora, quando a gente não resolve a situação, ou quando a coisa fica mal resolvida, é porque a gente não abriu mão, às vezes até reconhecendo que eu próprio criei o problema. Não é verdade? Às vezes eu crio o meu problema e não quero abrir mão da solução para que esse problema desapareça. Mas, quando eu tento resolver confiando na bondade de Deus, mas como Deus vai saber o meu problema? Eu quero dizer a você uma coisa: o problema é resolvido com a nossa boa vontade e com a graça de Deus, a ação de Deus na nossa vida. É preciso a gente pedir esta graça e, na verdade, Deus habita em nós, né? Se a gente procurar dentro de nós, vamos encontrar a força necessária para solucionar o problema. Mas é preciso deixar que Deus haja. Eu sozinho não vou conseguir. E quando você perceber que está sentindo a presença de Deus na sua vida, é preciso a gente tomar posse. Tomar posse de quê? Desse Deus que está agindo em nós, tomar posse da graça de Deus, porque quando Ele nos concede isso, a graça já é nossa. Então nós precisamos tomar posse, né? Tomar posse dessa graça. Então o que é que precisamos mais? Confiar nesse Deus que se apresenta, que está a nosso favor. Ter fé
Sem fé a gente não consegue nada, absolutamente. A gente não acredita nem em Deus, nem em nós mesmos, nem em ninguém. E exatamente o que nós precisamos saber é, primeiro, acreditar, começar a aprender a acreditar que Deus está a nosso favor, que não foi Deus que criou o problema, muito ao contrário, e que depende da minha vontade, cada solução, cada decisão na minha vida. Então, a base de tudo é a gente buscar em nós mesmos a solução, buscar em Deus, é lógico. Agora, tem que discernir uma coisa: onde eu estou buscando Deus? Onde eu estou? Porque há lugares que Deus não quer estar. Então eu preciso saber onde eu vou buscar Deus. Lugares adequados, onde Ele falou que estaria, Ele estará sempre conosco, porque Ele prometeu, Ele estará sempre conosco. Não nos abandonará, nem nos decepcionará. Ele é um Deus presente na nossa vida, que espera só que a gente clame por Ele, tenha fé, e Ele vem em nosso socorro, em nosso auxílio. Muito bem. Eu tenho aqui hoje um texto da Sagrada Escritura, que é o Evangelho de São Lucas. Lembra que semana passada a gente comentou que você procurasse ver os evangelhos para saber quem é Jesus, o que Jesus fez, o que Jesus faz, o que Ele pode fazer por nós? Muito bem. Então, o Evangelho de São Lucas hoje vai nos ajudar a entender como que Jesus age na nossa vida, como que Ele trabalha, qual é a missão, como Ele trabalha para nos salvar. Então nós vamos ver aqui o Evangelho de São Lucas. Eu peço para você prestar bem atenção, porque é bem profundo esse texto. Eu peço para você prestar bem atenção, para você tirar suas conclusões também, como eu tiro para a minha vida, como eu quero partilhar com você, e você se preencher dessa graça que é o próprio Evangelho, é o próprio Deus falando com cada um de nós, é o próprio Jesus Cristo. O Evangelho nos diz assim. Bom, o título é A Tempestade Acalmada. Anote bem, a tempestade acalmada, que diz assim para nós. Num daqueles dias, Jesus subiu com os seus discípulos a uma barca. Disse ele: passemos à outra margem do lago. E eis que partiram. Durante a travessia, Jesus adormeceu. Com certeza estava muito cansado, né? Então desabou uma tempestade de vento sobre o lago. A barca enchia-se de água e eles se achavam em perigo. A
Aproximaram-se de Jesus, então, e o despertaram com este grito: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. Levantou-se Jesus e ordenou aos ventos e à fúria das águas que se acalmassem. E se acalmaram. E logo veio a bonança. Perguntou-lhes, então, onde está a vossa fé? Eles, cheios de respeito e de profunda admiração, diziam uns aos outros: quem é este a quem os ventos e o mar obedecem? Meu amigo, minha amiga, essa é a palavra da nossa salvação. E agora eu vou refletir e vou partilhando com você nada mais do que o que está aqui, a palavra de Deus. Primeiro, imagine uma tempestade em alto mar, Jesus com os discípulos numa barca, queriam passar para o outro lado da margem do lago. E ali acontece aquela tremenda tempestade. Ficou todo mundo apavorado, né? Porque Jesus estava dormindo, na verdade. E eles acordaram Jesus gritando: Mestre, mestre, nós estamos perecendo. E Jesus, com uma palavra, ordenou à fúria das águas e ao vento que se acalmassem. E ele conseguiu fazer com que tudo voltasse ao normal. Às vezes eu fico perguntando, quando eu vejo esse texto, que eu gosto muito de refletir sobre esse texto. Já passou alguma tempestade na sua vida? Eu acho que cada um de nós já passou por uma tempestade. Tempestade da vida, os problemas da vida, a situação, o momento que nós já vivemos. Situações que a gente ficou sem saber o que fazer. Vendo que o barco da vida vai virar. E eu não sei se já aconteceu com você. Você que é casado ou casada, você que é solteiro ou solteira, você da sua profissão, você da sua vocação. Garanto que alguma tempestade já aconteceu na travessia da vida. E nem sempre a gente tem fé suficiente para pedir o auxílio de Jesus nessas horas. É preciso que a gente tenha muita fé, muita confiança. É preciso que a gente confie em Jesus. E agora eu queria perguntar para você, que tal essa palavra que Jesus falou aqui para ele, para o vento e para a fúria das águas?
cala-te. Na mesma hora o mar se acalmou, o vento passou. É a palavra de quem tem poder. E veja, quando eu falo assim do poder da palavra de Deus, da palavra de Jesus. Quando a gente vê um texto bíblico, quando a gente vê os evangelhos, não é uma história, apenas uma história bonita, mas para revelar o poder de Jesus que se manifesta em nosso favor quando nós buscamos o seu auxílio, o seu socorro. É preciso que a gente veja isso. E você percebeu na leitura, e tem pontos que a gente às vezes não percebeu muito bem, né? Foi rápida a leitura talvez. E aí não dá para a gente perceber logo de início assim, quando eles tomaram o barco, Jesus entra no barco com seus discípulos. Foi isso que falou? E foram para a outra margem do lago. Ele fala de tudo, fala que no meio da embarcação, no meio da viagem, que fazia para outra margem, ele fala de tudo, menos que eles chegaram à outra margem. Não sei como é que você entendeu isso. Não fala que eles chegaram. E eu pergunto, por que será que eles não falaram que chegaram apenas, tudo aconteceu, os discípulos gritaram pelo mestre, ainda não sabiam confiar em Jesus. E o que mais impressiona é quando eles dizem assim: quem é esse a quem até o mar e o vento obedecem? Afinal de contas, eles conheciam Jesus ou andavam com Jesus para todo lugar, vendo Jesus fazer os milagres, fazer as curas, e simplesmente não acreditavam que ele podia fazer mais esse milagre, não acreditavam nesse poder extraordinário de dominar até a força do mar. Como é que pode isso? Eles eram discípulos de Jesus. Eles viviam com Jesus. No momento que acontece mais um milagre, algo extraordinário, eles perguntam, cochichando uns com os outros, quem é esse homem a quem até o mar e o vento obedecem? Simplesmente seria muito fácil dizer assim: o mestre tem poder, o mestre é de fato Salvador, ele não deixa, se nós estamos no barco com ele, ele não deixa afundar, porque ele é Deus. E por que será que ele não fala da viagem, ao que chegaram dessa viagem que fizeram, para atravessar o mar? Veja bem, todos nós, um dia recebemos um chamado, um convite de Jesus, para passar para o outro lado. Esse passar para o outro lado, para mim, tem um significado muito profundo. Deixar uma situação de vida e ir para o outro lado, para a outra visão
de uma vida com Jesus Cristo. Deixar a sua vida rotineira, corriqueira, do seu jeito, para andar embarcado com Jesus Cristo. Afinal de contas, ele convidou os discípulos, eles foram. E ele um dia convidou a você, convidou a mim, quando nos convidou a mudar a nossa condição de vida. Chamou aquele garoto para ser missionário, chamou aquela menina para ser missionária, e ela deixa a casa dos pais, deixa toda a segurança da casa dos pais e entra nesse barco com Jesus Cristo. Precisa muita confiança. Quando a moça deixa a casa dos pais, quando a jovem deixa a casa dos pais, para ir buscar o seu esposo, buscar o seu companheiro, é também atravessar para o outro lado do barco. Aliás, para o outro lado do lago, para outra margem. Também está arriscando. E hoje eu acredito que tem gente arriscando pouco. Algumas pessoas estão arriscando muito pouco dessa visão de vida. Porque precisa confiar em Jesus. A pessoa largou tudo para enfrentar uma outra realidade de vida. E aquela menina deixou tudo, né? Deixou a segurança, entrou no bar da barca com Jesus, nessa certeza de que a barca não é um barco furado. Às vezes a gente pode pegar barco furado, aí já complica a vida, né? Aí vai afundar mesmo. Mas, você lembra da mãe de Jesus? Largou tudo para aceitar o convite de Deus, para ser a mãe desse Jesus de quem falamos, o Salvador, mudando toda a sua realidade de vida para entrar nessa barca de Jesus. Então a gente fica pensando, precisa confiar mesmo, precisa confiar nesse convite, precisa pensar como nós pensamos no convite que recebemos, como eu vou viver. O que eu quero fazer? Com quem quero viver? São dúvidas, mas é preciso que a gente tenha a decisão própria. E só nós podemos tomar essa decisão. Quando nós acreditamos e confiamos, ou precisamos acreditar que Ele vai nos ajudar a fazer a travessia, essa travessia que nós não sabemos até onde vai. E como Jesus é mestre, como falaram os discípulos aqui, nós precisamos saber uma coisa, nós precisamos meditar, precisamos refletir sobre uma grande decisão que nós precisamos tomar, porque sabemos que a viagem é longa,
talvez a vida inteira dessa travessia, a vida inteira dessa travessia. É por isso que Jesus não quis contar que eles chegaram do outro lado. É porque nós não chegamos ainda. Nem eu, nem você, nem ninguém nessa vida já chegou a outra margem. Aquela margem que a gente sabe que é ali o final da história. É o final da história feliz. É a vitória final da nossa vida. Por isso que nós não podemos nem reclamar. Quem está embarcado com Jesus não pode ficar reclamando, murmurando, maldizendo, porque significa dizer que não estamos confiando em Jesus. Significa dizer que Jesus estava dormindo, porque ele queria ensiná-los a dizer assim: aprendam a confiar no que ele falou. Eu estarei convosco. Eu vim para salvar. Não era agora que Jesus, ele convidando a entrar na barca, ia abandonar, ia deixar perder tudo. Ele quer nos ensinar. Quem entrou na barca tem que saber, na barca com ele, saber que ele não decepciona, que a viagem é longa, que ninguém sabe quando vai terminar. Ninguém vai ficar, opa, nós chegamos. Ninguém chegou a lugar nenhum. Só ele sabe, no momento que ele disser chegou, aí a gente vai dizer, o Senhor não falou porque o Senhor estava preparando esse lugar para mim. O lugar da chegada era muito mais do que a margem do lago, mas é o centro da graça, do poder e da misericórdia de Deus. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe e te guarde. Obrigado por dispensar esse tempo para nos acessar e medita um pouco, reflete um pouco sobre Lucas 8, de 22 a 25. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Obrigado a todos.